Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a doutora Wanderly Marchioli, ela que é fitoterapeuta, nutricionista, fisioterapeuta, vice-presidente e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental, conselheira da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, com vasta experiência em nutrição funcional, e hoje ela vai falar sobre o jejum intermitente. É o assunto do momento, hein? Vamos lá? Que vai ser tudo de bom. Vamos aguardar a querida doutora Wanderly Marchioli entrar. E amanhã eu tô aqui com o Cleudio Bueno, falando sobre a coroação e a ascensão do bem-amado mestre Saint Germain. Esperamos vocês, ok? Então, boa tarde a todos vocês. Estamos nos preparando para o Festival de Vesak. Sexta-feira agora, 14h15, eu vou estar aqui no Instagram, em todas as mídias, rezando. É a lua cheia mais importante do ano, hein, família Pax? Caprichem nos guerras, violência e todas essas coisas que nós temos aí no planeta que não condizem com o plano de Deus. Vamos dar boas-vindas à querida Wanderly Marchioli para que a gente possa conversar nessa tarde. Hello! Oi, querida! Olha só onde eu estou hoje. Aonde você está? Eu estou no Hub, eu estou no distrito do HC, no Hub de Ah, inovação. que Então hoje lindo! hoje eu trabalho o dia inteiro aqui. Na realidade eu venho aqui de 2 a 3 vezes por semana para trabalhar com aqueles bioativos da Amazônia, né? Hoje foi meu dia aqui. Eu queria mostrar um Ai, que pouquinho para legal! vocês. Espera aí que eu vou Mostra! mudar a câmera só para mostrar para vocês, tá? Tá, Ó, mostra! Que legal! esse Nossa, aqui que é o Hub chique! de inovação. Aqui a gente tem, deixa eu vir aqui. Aqui é todo o complexo HC, a gente está vendo o Hospital Central, né? E aqui atrás, Aham, onde não dá para ver, a gente tem aham. exatamente nesse lugar que é a nossa entrada, é o Hospital de Ortopedia e de Psiquiatria. A AIDS, Olha, ela fica aqui e nós temos 4 salas aqui. Para entrar aqui, só quem tem realmente comprovado atividade em saúde com inovação, porque o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Saúde Pública está bem para isso. HC é o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. é Quem não é daqui o realmente não maior, sabe. é o maior hospital da América Latina, viu, família Pax? Presta É, atenção. A doutora Wanderly Marchioli é uma das feras responsáveis aí por todo esse novo projeto de inovação para saúde, rejuvenescimento, longevidade. E é bárbaro que tem uma startup dentro do Hospital das Clínicas, aqui no nosso amado Brasil e em São Paulo, né? Adorei, como é chique aí, né? É muito é bem legal. legal. Você precisa vir um dia aqui para conhecer. É muito Se legal. Deus quiser, no tempo de Deus, estaremos É isso juntas. mesmo. Adorei te ver sábado na Pax. E estamos Também. aí. Hoje é um assunto que todo mundo está falando do tal do jejum intermitente, né? Você quer falar mais alguma coisa antes aí do Hub do HP? Fica à Não, vontade. não. Não, não, eu só queria mostrar para vocês, porque realmente é uma oportunidade única. Trabalhar com É? produtos inovadores é muito legal. Saber que o Brasil tem uma preocupação enorme com a ciência e valoriza, agora voltou a valorizar os cientistas, é de extrema importância. E nós Claro. temos muitas plantas medicinais que precisam e merecem ser estudadas e aplicadas da maneira correta para a nossa É saúde e verdade. longevidade, né? Então é isso. Com certeza. Com certeza. E é um trabalho maravilhoso, inspirador e de ponta e precursor a nível de planeta, né? Porque eles usam, olha lá, a família Pato, eles usam várias plantas sagradas da Amazônia para estarem aí fazendo, como se chama mesmo? Não é fitoterápico, é nutrocêutico, né? Qual é o Nutracêutico, nome? nutracêutico, Nutracêutico, muito nutracêutico. bom. E é para nutrir as células do corpo que se regeneram. Eu sou aqui o exemplo vivo. Estou tomando, estou adorando, realmente. Estou amando. É um negócio muito interessante, porque a gente já até entra no nosso tema. Cada vez que a gente fala sobre nutrir as células, os estudos vêm comprovando cada vez mais que as células que estão adequadas em nutrição e compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, elas vivem muito mais. E quanto Claro. mais tempo as nossas células vivem, mais o nosso corpo vive com saúde. Claro. Então, esse é o X.
né? Eu É. acho que essa equação, por que que as pessoas vivem menos? Porque elas têm hábitos de vida que não são saudáveis, não só a alimentação, mas também uma das coisas que mais se bateu lá em Mônaco, no Congresso de Mônaco, foi o sono e o jejum, que é por isso que a gente vai falar dele hoje, Ah, né? muito bom. Antes de falar sobre isso, vamos falar. A doutora Wanderley Marchiori participou de uma mega conferência em Mônaco, acabou de chegar, não faz nem um mês, sobre saúde, longevidade e rejuvenescimento. Fala um pouquinho aí para quem está chegando agora e vai assistir essa live depois. Esse congresso foi um congresso de medicina do estilo de vida, na realidade de longevidade e estética. Ele foi focado em procedimentos, então tinha uma parte muito grande de procedimentos estéticos, e a parte clínica, ela foi focada em genética e nutracêuticos. Então teve uma sala só falando de nutracêuticos, o que foi muito importante para a gente. Por que que foi muito importante para a gente? Primeiro, porque todas as aulas falaram de compostos bioativos, e isso para nós brasileiros é motivo de muito orgulho e de muita honra, porque nós temos muitos compostos bioativos. Na Amazônia, nós temos mais de 50 mil plantas com potencial medicinal. Nossa, 50 50 mil, mil? Vou 50 até mil anotar plantas aqui. com Gente, que potencial lindo! medicinal. E aí a gente tem o Vamos Zé curar o Carlos. mundo. Então, aí a gente tem o Zé Carlos Tavares, que entrou na nossa live daquela outra vez, né? Hoje quem Sim, está aqui com a gente é a minha querida doutora Cecília, maravilhosa, que acabou de entrar, a minha seja endocrinologista bem-vinda. lindíssima e super competente também. Mas a gente tem lá no Amapá o doutor José Carlos Tavares fazendo pesquisa com planta da Amazônia e tendo achados muito importantes. Em breve, a AIDS vai lançar um produto novo que é muito moderno. Ele não é só muito moderno, ele é muito moderno e eficaz. E a Sim, hora que você sim. percebe que o Brasil, mesmo com a dificuldade que a gente tem de ser um país enorme e com a dificuldade de valorização da pesquisa, consegue produzir produtos que são super atualizados para o mundo inteiro, dá um quentinho no coração, dá um quentinho, você fala, Deus, que delícia ser brasileiro e que honra ser brasileira, né? Porque a gente está ali Pois é, com uma oportunidade de ponta. né? E nesse congresso se falou muito também da expressão genômica. O que é isso? O quanto o nosso estilo de vida melhora ou piora a nossa carga genética. Sim, A gente tem um gene que está lá determinado, nós temos alguns genes que estão determinados para serem para metabolizar melhor, por exemplo, o ferro, né? Então, a mulher que tem problema com anemia, nós temos um gene que determina o metabolismo de ferro e ácido fólico. É por isso que algumas gestantes a gente... E hoje, na maioria das prescrições, a gente não dá mais ácido fólico, dá metilfolato, porque o metilfolato, ele é a forma ativa já da vitamina, do ácido fólico. E isso é tá. determinado por carga genética, por gene específico. E não dá para a gente reprogramar. Quem diz que reprograma gene, não é assim que funciona. Mas a gente pode melhorar a ação desse gene. A gente, não, porque tem gente que faz assim, não, você vai usar tal coisa e vai mudar seu gene. A gente não muda gene. Isso tem que ficar muito Sim, claro. A gente não muda gene, mas a gente pode mudar o meio ambiente desse gene. Quando a gente muda esse meio ambiente, é sensacional para a nossa vida como um todo. claro, sem dúvida. Muito bom, muito importante. Não, e também é maravilhoso ter você representando o Brasil, como alguém que é realmente responsável por toda essa área de saúde, graças a Deus, aí nessa grande empresa e nessa startup que vocês estão formando de consolidar no nosso mundo tridimensional tudo que tem de inovação em tecnologia para viver mais, né, para longevidade. Então, eu fico muito feliz de você estar com a gente aqui. Para a gente é uma honra ter você conversando 2 vezes por mês, dando dicas nesse momento tão importante, já que você está super antenada com tudo que tem de tecnologia de ponta
para realmente combater a inflamação e todos viverem de uma forma mais plena, mais saudável e muito mais feliz, né? Então, e parabéns, né? É, Porque você tem uma luz obrigada, forte, uma grande competência, está nesse caminho há quase 40 anos, obrigada. né, na área da saúde. Eu acho É. que, graças a Deus, né, como o São Germain falou, é o momento da colheita, né? Tá cada um onde tem que estar, servindo a Deus e servindo ao propósito da própria alma e da própria diretriz interna. E gratidão por estar com a gente esclarecendo um assunto tão importante que é a saúde. Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade. Para a gente que acredita na quântica, na energia, na transmissão de energia, é muito importante a gente entender que quando a gente honra as nossas raízes, quando a gente busca lá na tradição, trabalha com a tradição, honrando de maneira correta, respeitando a natureza nos dá de volta coisas muito preciosas. E acho que a coisa mais preciosa que a natureza pode nos devolver é a saúde. Mas Claro. devolver a saúde faz parte de um ciclo que é para nos alertar mesmo, para que a gente respeite cada vez mais todos os ciclos, né? E todos os momentos. Então, acho que esse é um ponto muito importante. É verdade, eu concordo plenamente. Bom, vamos falar do jejum. Todo Vamos. mundo pode fazer um jejum intermitente, porque agora todo mundo fala de jejum intermitente, né? Então, eu acabei de falar com uma das meninas daqui, eu falei, eu vou falar de jejum. Ela falou, ele é ótimo, né? Eu falei, para quem? Né? Para quem que o jejum é ótimo? Né? Assim, primeiro, eu quero levar as pessoas a uma grande reflexão. Primeiro ponto, é uma reflexão que tem a ver com o jejum e não tem a ver com o jejum, que é o seguinte: se você tem alimento na sua mesa, se você tem alimento na sua geladeira, se você tem alimento no seu armário, se você pode escolher o que você come, agradeça muito porque você é uma pessoa abençoada. Esse é o primeiro ponto. Se você escolhe não comer o que você tem, você tem que ter uma justificativa muito séria para isso, né? E por que que eu chamo a essa reflexão? Porque eu não quero que o jejum vire uma estratégia de moda nem uma dieta de moda, né? E a modinha agora é fazer jejum. E aí o que que acontece? Para as pessoas que não fazem com o objetivo correto e com o adequamento posterior ao jejum, a maioria desenvolve uma compulsão pós-jejum. E aí, o que acontece? Né? Eu fico ali 18 horas sem comer, ou eu fico 16 horas sem comer, ou existem algumas pessoas que ficam 23 horas sem comer, ou como um dos nossos amigos, porque teve um amigo muito interessante na nossa palestra de sábado, deu um depoimento muito precioso, ele falou que ele chegou a ficar 11 dias sem comer. Ele começou ficando um dia em jejum e ele subiu até 11 dias. E ele só bebia água nesse tempo. E aí o que aconteceu? Ele foi um exemplo claro, porque eu falei assim, então me conta, como é que foi depois? Ele falou, depois eu comi tudo. Eu engordei mais do que eu tinha iniciado. Claro. E é Não adianta. exatamente isso. Para muitas pessoas, o jejum é um gatilho para a compulsão. Porque se você não faz da maneira adequada, com não só o acompanhamento, mas com um objetivo muito claro, você entra em compulsão. Ah, não vou comer nada durante o dia. Não, vou tomar café da manhã, vou almoçar não, vou passar o dia inteiro sem comer. De noite você destrói o que tem de alimento ali à disposição. Ah, É mas e se verdade. eu fizer o jejum como o Ramadã, que eu faço o jejum e quebro com tâmara, depois eu vou comendo aos poucos? Aí tá perfeito. Primeiro que você já tem você já tem um objetivo, né? Porque Sim. o Ramadã tem um objetivo que é você sentir exatamente a dor do seu irmão que não tem alimento. Então você já faz uma conduta para sentir a dor dele e ao voltar, você não volta parando em qualquer lugar e comendo qualquer coisa. Existem os alimentos para quebra do jejum de Ramadã. E a tâmara é um dos primeiros alimentos, porque ela é uma fruta que, apesar de liberar frutose rapidamente, ela tem um baixo índice glicêmico. Então ela vai deixando, ela tem bastante fibra e tem bastante resveratrol. Ou seja, ela é uma estratégia boa antioxidante para quebra de jejum.
Mas eu conheci uma pessoa que ele fazia jejum até a hora do almoço. Ele só almoçava, ele só fazia uma refeição por dia. Aí às 11 horas ele ligava para o restaurante e ele pedia 2 porções de picanha. O que eram 2 porções de picanha? Era uma travessa com aproximadamente meio quilo, 650 gramas de carne, mais muita farofa, mais acompanhamentos, arroz e batata frita. Ele parava às 11 horas, a janela de consumo alimentar dele era entre 11 horas e meio-dia. Ele parava às 11 horas, ele comia tudo de uma vez. Enchia de bacon, enchia de tudo. E aí ele ficava mais 23 horas sem comer. E ele diz para mim que ele fazia aquela estratégia para não sentir tanta fome após aquele período, porque 23 horas sem comer é um bom período, é difícil não sentir fome. Resultado prático dessa história, aumentou o colesterol dele, porque obviamente que aquela estratégia dentro da 1 hora que ele comia era muito inadequada, e o que ele perdeu de peso, ele perdeu em massa magra, ele perdeu em massa muscular. Ou seja, não foi uma estratégia eficaz para o que ele queria. Porque a boa estratégia de emagrecimento não é perder número de balança, é perder massa de gordura. Perder massa de gordura, eliminar, não vou nem falar perder, né? Porque a gente quando perde acha em algum lugar. Eliminar a massa de gordura, aí eliminar quilos de gordura é bem diferente da gente eliminar peso. Se eu elimino em massa muscular, o que acontece? Eu perco mobilidade. Paciente que é obeso mórbido, por exemplo, quando faz dietas muito restritivas, e eu tive uma prima que aconteceu isso, fez uma dieta muito restritiva, perdeu muito peso muito rápido, ela perdeu mobilidade de pernas porque perdeu massa muscular. Se ela perdeu massa muscular, ela perdeu o que dá sustentação à mobilidade. E aí ficou internada mesmo, chegou a ficar internada e durante muito tempo para fazer a recuperação, não de peso, mas de massa muscular e fazendo todos os tratamentos de fisioterapia, de terapia ocupacional, porque ela não conseguiu se recuperar. Mas tem um lado bom aí do jejum. E aí eu vou falar de jejum de 10 a 12 horas. O jejum de 10 a 12 horas, ele ativa a liberação de compostos celulares anti-inflamatórios, que a gente chama de sirtuínas. As sirtuínas, entre outros compostos anti-inflamatórios, uma das maneiras de ativar é jejum, e o jejum fisiológico, que a gente chama jejum de 12 horas, a gente chama de jejum fisiológico. O jejum fisiológico já faz isso, e baixar a temperatura. Então, a história de levantar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado ativa a sirtuína. Eu não recomendo, né? Porque eu não levantaria para tomar banho gelado às 5 horas da manhã. Tem gente que diz que faz, mas eu duvido. Eu duvido. Brasileiro não está acostumado a tomar banho gelado, né? Esse é o ponto. Mas fazer o jejum de 12 horas, qual é a melhor maneira? Jante mais cedo. Faça o seu jantar mais cedo, né? Faça o consumo dos seus alimentos até no máximo 7h30, 8 horas, estourando. Vamos dizer que você tem liberdade de fazer o seu café da manhã até 9 horas da manhã, estourando até 8h30 da manhã. Então faça a sua alimentação mais cedo e, obviamente, não acorde durante a noite para comer. Se você acorda durante a noite para comer, é porque você tem algum outro distúrbio. Pode ser alteração de insulina, pode ser ansiedade, pode ser comportamento compulsivo, impulsivo. Aí merece outro tipo de olhar e outro tipo de tratamento. Claro. Pois é, esse é um assunto super sério, né? E é importante que você aborde justamente desta forma, na área realmente da saúde, como profissional da área, porque as pessoas entram nessa coisa de moda e vão perder peso e vão fazer tal coisa, mas não é. Cada corpo é um universo à parte, né, Wanderley? Cada um reage de forma diferente também. E essa história de ficar fazendo tudo drasticamente, o drástico nunca dá um resultado bom, né? Sempre tem a contrapartida, como você mencionou, do rapaz que ficou sem comer 11 dias, depois engordou e ficou, etc e tal. Essa história da compensação, achei que você foi muito feliz em falar esse termo,
Porque muitas pessoas colocam no alimento a cura para frustração emocional, né? Tanto que tem, nos Estados Unidos, onde eu morei um tempo, eles falam muito das comfort foods, aí, a comida que te dá Sim, conforto sim. emocional, né? Porque é bem isso mesmo. Quantas pessoas comem porque estão se sentindo mal, tristes, estão com algum tipo de preocupação, ou sente um vazio, vai lá no alimento e acha que o alimento vai nutrir. E não é, o alimento nutre o corpo, não nutre a emoção, né? Não, e aí o que acontece? Essa pessoa, ela come aquele alimento demais e aí a hora que terminou, vem a culpa. E ela fica, meu Deus, por que que eu comi isso? Ai, meu Deus, eu não devia ter comido isso. Ai, Jesus, por que que eu comi isso? Ai, por que que você aí olha para a pessoa do lado? Por que que você deixou eu comer isso tudo? Eu não deixei, você tem autonomia, você é grande, né? É por isso que eu não cuido mais de criança obesa, porque criança obesa, meu maior problema com os pais era o seguinte: ah, mas ele comeu, ele bebeu muito refrigerante, comeu muito sorvete. Criança de 5, 6 anos. Aí eu falava assim, mas então é legal, né? Porque ele faz o mercado. Eu nunca vi uma criança de 5, 6 anos indo ao mercado sozinha, comprando as coisas sozinha. Porque Pois se a é, criança fez isso, é porque ela tem autonomia, ela foi buscar? Não, né? Agora o adulto então, tem autonomia, o adulto vai sim, buscar, né? E a base de tudo, e que eu acho que vem pegando cada vez mais forte para mim, é planejamento. Planejamento. sim. Você pode pegar um dia da semana e planejar a sua semana alimentar. Da mesma maneira que você organiza a sua agenda de trabalho, ou de consulta médica, ou do que for. Você tem que colocar ali na sua agenda 1 hora, 2 horas para você ou na feira, ou no mercado, ou no hortifruti, fazer as suas compras. Ah, Vanderlei, eu não gosto, peço tudo pelo aplicativo. Tudo bem, mas peça frutas, verduras e legumes também. Sim. E tira mais 2 horas para já deixar limpo, pré-preparado, porque a primeira coisa que você vê é aquela que você vai pegar para comer. É verdade. Se eu tiver com vontade de doce e tiver uma banana madura, gostosa, ou um caju, ou uva docinha, eu vou me sentir confortável de pegar, ao invés de buscar um pedaço de bolo, um brigadeiro, ou qualquer outro doce mais calórico e menos nutritivo. Que também não É, é não tem problema, se verdade. é para comer de vez em quando, não tem problema. O problema é comer um bolo por vez, né? Eu acho que isso aconteceu muito durante a pandemia a nível mundial, né? Do Muito. pessoal realmente se afundar no doce, enfim. É. Eu queria que você explicasse aí a energia do açúcar mesmo. Eu como bastante chocolate, como você já sabe, porque eu já comentei com você. Mas, aparentemente não está me causando nenhum dano, não sei. Mas o porquê que esse apelo do açúcar é tão forte a nível mundial? E durante a pandemia teve índice assim de maior número de pessoas que realmente estavam consumindo mais e tiveram mais problemas a nível de colesterol e alterações? Então, vamos começar por aí. Por que que você não tem problema? Porque a tua escolha de doce é uma escolha saudável. Você não come o chocolate com 30% de cacau. Não, Você gosta de chocolate com 60% de cacau ou mais. Quanto sim, mais cacau tem no chocolate, 60% ou mais de cacau, muito mais compostos anti-inflamatórios, antioxidantes a gente tem. E, inclusive, tem uma substância chamada PEA, que é a palmitoiloetanolamina. Essa palmitoiloetanolamina, ela dá uma sensação de bem-estar, ela dá uma sim. sensação de plenitude, ela reduz o estresse. Então, isso faz parte de uma estratégia que faz bem realmente não só para o teu corpo, mas também para a tua mente. Tá. Agora, o açúcar na pandemia, ele foi uma das maneiras das pessoas terem recompensa, né? O açúcar não vicia, o mecanismo não é de vício, como muita gente acredita. Ah, sou viciada em doce. Não, amiga, não é. Você tem um apego no doce. Ao invés de você ir Tá. lá, andar 3 quarteirões para e ao invés de você ir lá brincar com o cachorro, com o gato, ao invés de você arrumar a gaveta ou fazer qualquer coisa que requeira a sua atenção plena, você está ali se chafurdando no açúcar, porque é gostoso. Não dá para falar que ele é ruim.
Mas aí Claro. tem um dado importante: brasileiro gosta de tudo muito doce, né? Então, se teve aquela história do ex-BBB que colocou 5 colheres de açúcar em um único café, eu vou dizer para vocês que as pessoas não ficaram muito chocadas, porque a maioria faz isso. A maioria adoça, Nossa, coloca muito açúcar de adição. A gente chama de açúcar de adição. Então, a maioria dos brasileiros gosta de tudo muito doce ou tudo muito salgado. Então, a gente tem problemas com a adição de açúcares. Ah, uhum. mas agora a indústria é vilã. Vou falar um negócio para vocês. Eu fui analisar uma daqueles preparados para bolo de chocolate de uma marca comum, uma marca barata comum. E fiz a comparação com o bolo de chocolate, ou seja, era bolo de chocolate pré-pronto com o bolo de chocolate de uma chefe natural famosa. Ela deu uma receita da televisão, fui lá fazer. O bolo da chefe tinha 38% mais de açúcar do que o bolo, do que a mistura de Nossa, bolo. Por quê? Porque oh. a indústria tem regra. A indústria é Ah, obrigada a reduzir os açúcares. E a sim. gente em casa a gente não é obrigada não. A gente coloca o tanto de açúcar que a gente quer, né? É, E por que a verdade. gente coloca tanto açúcar? Porque a gente faz isso mecanicamente. A gente pode É, reduzir o açúcar dos bolos. Ah, mas ele faz crescer. Ok, então ao invés de colocar 2 xícaras de açúcar, coloca 1,5. Você já está é, reduzindo 1/4 do volume. Ah, claro, mas é só meia xícara de açúcar. Tira um pouquinho, rouba um pouquinho desse açúcar aí na receita, que ele vai crescer do mesmo jeito. claro, Mas o claro. problema do açúcar é o excesso de frequência e de volume de consumo. Porque aí sim ele vira triacilglicerol, que é o triglicérides, que é uma gordura. E excesso de Ah, açúcares virando gordura aumenta a esteatose hepática não alcoólica. Tá? Então, a regra é: gosta de doce? Zero problema. Coma bem pouco e espaçadamente. Não precisa deixar de comer. Mas olha ali, cortou aquela fatia muito grande? Divide. Tá? Ah, fui na confeitaria, pedi uma fatia de doce, sei lá, de pudim, que brasileiro adora pudim, com bastante calda, né? Ou seja, açúcar puro. E pedi lá uma fatia de pudim, e aí eu comi a fatia inteira. Divide com alguém. Vai lá e divide, sempre divida com alguém, claro. tá? Porque a partir do momento que você divide porções, você consegue fazer um impacto menor na sua saúde daquilo que pode virar um não excesso, porque Sim. você dividiu. É, Agora, tem problema comer demais? Tem. Excesso de açúcar deixa a gente bem agitado, né? é. Aí não adianta eu fazer uma estratégia anti-inflamatória, fazer uma alimentação anti-inflamatória, usar composto bioativo anti-inflamatório, se eu não olho para o nutriente que está entrando no meu corpo. Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, Lógico. Vanderlei, dá trabalho. No começo, toda mudança dá trabalho, depois já vira automático. Ah, Eu tenho um amigo que eu acho que ele falava quando ele ia em casa, eu falava, ah, você quer um café? Ah, quero sim. Aí eu fazia o café, colocava o café e ele ficava olhando para minha cara e esperando. E eu falava, não, o café tá pronto. Aí ele fazia assim, então, mas tá faltando coisa, né? Aí um dia eu falei assim para ele, tá faltando, né? Você quer adoçante? Putz, eu não tenho adoçante. Aí ele fez assim, açúcar? Eu falei, cara, eu também não tenho açúcar. Eu não tenho açúcar em casa nem adoçante. Aí, aí ele olhou para mim e ele fez assim, a coisa mais bizarra. Ele é muito engraçado, a coisa mais bizarra. Um café sem nada. Então faz o seguinte, me dá qualquer doce que você tem aí que eu vou diluir aqui no meu café para adoçar. Tá bom. O nome dele é Wagner, né? Eu falei, tá bom, Vavá. Né? Aí achei, eu tinha um caramelo, aí virou lá o tal do café de caramelo. E aí eu passei a comprar, não. Eu faço outra coisa. Cada vez que a gente vai numa padaria e pede um café, tá incluso no preço o açúcar, né? E aí eu guardo o saquinho de açúcar e levo para casa. E aí, quando eu ofereço um café hoje, eu já tenho o saquinho de eu já açúcar. tenho Já tenho açúcar, né? o açúcar. Mas tá certo. Isso é legal.
é legal. Aqui em casa nem café tem, né? Porque a gente não toma. É. Esses dias eu tive que comprar um Nescafé que um dos enfermeiros do meu pai pediu. Dá para você comprar um Nescafé para mim? Falei, claro, eu já compro um pote e fica para todo mundo, né? Ó, estão perguntando se o açúcar mascavo faz bem. Açúcar mascavo é açúcar do mesmo jeito, mesmo valor calórico, 4 quilocalorias por grama, ele é menos refinado, isso quer dizer que ele tem um processamento menor. Então ele é menos pior do que o outro, mas mesma regra, usar pouco e olhar o quanto você usa de açúcar ao longo do dia. Para quem não tem esse hábito, presta atenção no quanto você coloca de açúcar na sua compra do mês ou da semana, para quem está fazendo compras eventuais. Marca ali, dá uma de chato com você mesmo. A hora que você pegar o saquinho de 1 quilo de açúcar, marca a data que você abriu aquele saquinho de açúcar. E quando terminar, você faz uma conta por número de pessoas da casa. Se você usou 1 quilo de açúcar em 3 dias numa casa com 3 pessoas, é muito açúcar. Agora, se você usou 1 quilo de açúcar para 3 pessoas em 30 dias, tá ok, é pouco açúcar. Ah, muito bom. Aqui, graças a Deus, açúcar e sal, quando eu tenho, é porque minhas irmãs trazem, porque realmente. Mas vamos que vamos, né? Cada um numa energia. Olha lá, a Imar está perguntando: a cúrcuma pode. Peraí, que aqui virou. Pode ser utilizada diariamente? Pode, Quanto? pode e deve. Se Pode for o e pó de, deve, né? se for o pó de cúrcuma, como que está lá na Pax, é 1 colher de chá cheia todos os dias. Vai Sim. fazer super bem para a sua saúde e vai ter Isso. uma atividade anti-inflamatória e antioxidante bastante importante. Pode usar sim. Se você comprar cúrcuma em mercado, tome cuidado, sempre de marcas confiáveis, porque existem algumas marcas que estão misturando fubá na cúrcuma para dar mais, para render mais. Aí não é cúrcuma e sim fubá. Ai, gente do céu, né? É só, olha, é só rindo. Por que que falta consciência, né? Fala sério. Por que não vende a cúrcuma, fubá, fubá? Cada coisa é uma coisa, né? Mas, enfim, Você sabe que uma vez eu fui para Natal e estava na época de que começou a se falar do sal rosa, né? E aí o sal sei. rosa, ele vem de caverna, né? Ele não vem de salina. E aí tinha sal rosa de Natal. Aí eu falei para a moça, o que é sal rosa de Natal? E ela, muito, muito gentil e muito simples mesmo, ela disse assim, é o sal grosso que a gente joga anilina cor-de-rosa e ele fica aí, parecido com aquele lá caro. Gente, Eu dei risada e falei assim, absurdo. mas ela, não, ela foi sincera, ela falou assim, não, Sim, é sal com claro. anilina. As pessoas querem um sal rosa, é sal rosa que eu vendo. Gente, Falei, ah, entendi. é ruim, hein? Aí não é legal, né? E por Bom, que que pois é. aquele sal é rosa? Aquele sal é rosa porque o que dá o tom rosado é o ferro enferrujado que fica ali naquele sal, naquele cristal, né? Ah, é? Então, ele não é melhor do que o outro, porque muita gente acaba usando até mais sal rosa para salgar o mesmo tanto que o sal comum. O legal é usar o sal marinho, que ele é menos refinado É, eu e ia perguntar. adequa o volume para usar menos. Que esse é um treino para mim, né? Porque eu tenho uma sensibilidade ao sal diferente, eu gosto de mais salgadinho, mas eu tô me policiando muito. É. Tirem os saleiros das mesas. Tirem os saleiros das mesas, porque a preguiça impede você de ir lá buscar o saleiro na cozinha e você acaba comendo mais saudavelmente. É. A Angélica escreveu que ela comprou o sal rosa no supermercado. E aí? Dependendo da marca, você realmente comprou um sal rosa. Da marca e do preço, né? Da marca e do Nos preço. Estados Unidos é 99 centes, um pote enorme. É, É normal, entendeu? Chega aqui no Brasil, tem aqueles preços exorbitantes, né? mas sabe o Mas que que eu tudo deve comprei? ter uma Eu razão. comprei nos Estados Unidos um sal preto. Você já viu o sal de carvão lá? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi, porque eu não Com- sou muito amiga de sal, né? Então, comprei porque tudo que é estranho eu compro para experimentar, né? Ah, E estraguei muita comida com ele. Estraguei muita ah, comida porque ele deixava tudo absolutamente preto e ah, viscoso. olha só. Mas tudo bem, né? Tudo bem, foi uma tentativa.
Bom, a Angélica está perguntando de novo, é melhor o sal grosso ou o sal fino? Qualquer um deles, Angélica, o mais importante é que você use sempre muito pouco. Pois é, o sal ainda continua sendo, né, algo assim que mexe muito com o nosso sistema de circulação, não é isso? E também com a energia Cardiovascular, da corrente ah, sanguínea, muito eu lembro, inchaço. meus avós tinham os pés, as pernas inchadas também, comiam tudo com muito sal, né? Fora o sal que já vinha na comida, ainda punha o sal, salgava na hora, e põe É, uma série de coisas. Mas o legal, eu acho, que hoje nós temos acesso a muitas informações. E cada um sim. escolhe aquilo que é melhor para o próprio corpo. Como nós temos acesso a vários tipos de exames, que te dão um retrato de como é que está o seu corpo por dentro, né? E aí cada um assume a responsabilidade diante das escolhas, né? A Sheila chegou agora, olha lá, como é que vai fazer, como é para fazer o jejum intermitente corretamente? Depende do seu objetivo, Sheila. De verdade, depende do seu objetivo para fazer o jejum. Mas qualquer que seja o seu objetivo, não passe de 12 horas de jejum, porque isso já é o suficiente para a atividade anti-inflamatória e antioxidante que é esperada dele. Tá, legal. Eu tenho lido bastante coisa na internet. Quando acorda, toma um copo d'água. Antes de dormir, toma um copo d'água. Durante o dia, bom, eu bebo muita água. Mas é importante mesmo a água em jejum e a água antes de dormir? É muito importante. Eu vou até frisar uma coisa: nós estamos vivendo a semana mais seca que do ano. E Nossa, essa semana especificamente, nós devemos prestar muita atenção ao volume de água que a gente bebe. E tá. mais uma vez a gente deve agradecer, porque as pessoas não, nem todo mundo tem acesso à água potável, né? E a gente tem acesso à água potável. E, então, beber a água em jejum, ela tem um papel de não só hidratar, mas se ela tiver morna, ela dá um estímulo na musculatura lisa do intestino. Então, ela é legal tomar a água morninha de manhã, pela temperatura e pelo volume, ela vai direto para o intestino e ela acorda, como a gente fala na Ayurveda, ela acorda o intestino. Então, é uma boa estratégia. De qualquer maneira, se você tomar em temperatura ambiente ou gelada, você precisa fazer o, a hidratação. Então já comece com água, até para você conseguir estar hidratado e não, o seu cérebro não confundir o reflexo de sede com fome. Muitas vezes, quando a pessoa diz eu estou com fome de novo, ela está com sede. Bebe um copo de água de 300 ml, que é aquele grandão, e espera 10 minutos para ver se realmente era fome. Tá? Tá. Normalmente, a hora que você hidrata, você reduz essa mal interpretação, essa má interpretação do cérebro dos reflexos, né, de fome e sede. Antes de Tá. dormir, é ótimo beber um copo de água, sim, porque você já se mantém hidratado também para o período noturno. Tá. Durante o período noturno, nós fazemos a manutenção de todos os órgãos e aí se gera mais metabólito. Metabólito é a Tá. sujeirinha que as nossas células produzem e que precisa ser levado para fora. Se eu beber a água, eu facilito o processo de filtragem nos meus rins e aí de manhã, aquele meu primeiro xixi, ele vai sair muito mais carregado de toxina que estava no meu corpo e eu consegui liberar com mais facilidade. Então é legal beber sim um copo de água ao acordar e ao dormir. Mas nessa Tá. semana, de verdade, prestem atenção e bebam muito mais água do que o hábito natural. Isso é legal. Estão perguntando água durante o período do sono. Acordar para tomar água. É bom ou tem problema? Se você está acordando para tomar água é porque você não está hidratado o suficiente ou porque você está com alguma desregulagem da sua glicose ou da sua insulina. Diabéticos sentem muito mais sede. Então, se você Aham. ainda não foi procurar um diagnóstico correto, vá para pelo menos ter certeza que é só sede e não é um diabetes que você ainda não descobriu, tá? Tá. Mas o natural é você deitar para dormir e só acordar no dia seguinte. Tá. Mel para adoçar.
Mel é tudo de bom, só não pode tomar o pote inteiro. Ele, além de ser. Porque tem gente que anima, né? Fala assim, não, já que a mel é É, natural, deixa eu comer aí de colher. Não, aí não. O mel não só tem um poder dulçor muito bacana, mas ele tem muita vitamina, muito mineral e ele tem polifenol, ele tem fitoquímico. É daí que sai a própolis, é daí que sai a geleia real. Esses fitoquímicos, eles também são protetores e ativam o nosso sistema imunológico. tá. Ou seja, a gente tem uma proteção extra quando usa o mel, ao invés de usar o açúcar para Tá. adoçar as nossas bebidas. E tem Legal. méis que já estão preparados, tem mel já é, com a geleia real, tem mel com a Sim. própolis. Faça uma boa escolha. A gente tem, lembrando sempre que quando você for comprar mel, tem que ter o selo do CIF, tem que ter o selo Sim. de inspeção, porque senão você corre o risco de ter a toxina botulínica ali presente nele. Tá. Alho negro, estão perguntando. O alho negro é um alho envelhecido, riquíssimo em fitoquímicos. Bom para a saúde. É caro, né? Ele é um trem Eu caro. nunca soube que existia. Alguém que perguntou aqui, eu não vi nem o nome. Chá para circulação. O melhor chá para circulação, aliás, nós temos dois chás que são excelentes para circulação. Um é cavalinha e o outro Valeu. é castanha da Índia. Aham. Castanha da Índia, não noz da Índia. Castanha da Índia para circulação. Noz da Índia é para matar as pessoas. A Não, gente não quer ninguém morto, a gente quer as pessoas com circulação boa. Castanha. claro. Aí Marta está perguntando como tomar o própolis verde. A própolis, você pode tomar não precisa ser só o verde, a verde é muito legal. A vermelha que está entrando no mercado é sensacional na composição. Vermelha. Vermelha, a própolis vermelha do Nordeste, Norte e Nordeste, Hum. é produto sensacional. Mas qualquer que seja a própolis, você pode usar em gotas e agora nós temos própolis em comprimido. Porque como é uma Hum. resina, tem gente que não tolera as gotinhas, porque ela gruda mesmo, porque ela fica um odor forte, né? A gente fica ali com aquele grudando no nosso palato. Então existem cápsulas de várias marcas hoje, até daquela marca famosa de xarope de mel, ele já tem uma linha inteira de cápsulas e também de própolis em gotas, e você pode fazer uso de qualquer uma dessas duas formas que vai ser eficaz. Muito bom, muito legal. Bom, aqui as perguntas acabaram, eu acho. Eu não sei se eu pulei alguém. Ó, você tem 15 minutos. Fica à vontade. Então vamos falar mais um pouquinho dessa história de estratégia para não envelhecer, né? Porque o jejum ele vem aí pensando, ele vem sendo direcionado para essa estratégia para não envelhecer. Claro. Muito antes até de, de você fazer jejum, repense as suas escolhas. Não adianta fazer jejum e no final de semana beber muita bebida alcoólica. Tá? Esse é o primeiro ponto. Cada vez que a gente tem o consumo de bebida alcoólica, a gente está alterando a parede intestinal. Hum. Alterou a parede intestinal, você altera a absorção de vitaminas e minerais e de tudo que você consumir como alimento. E Uhum. aí eu ouço muito desses jovens, não só dos jovens, né? Mas também das pessoas estressadas que, eu preciso de um drink para desestressar, para relaxar. Não, amigo, você precisa de terapia. Você não precisa de um drink, você precisa de terapia. Você precisa de terapia, você precisa de atividade física, você precisa se Oi. conectar com Deus, você precisa fazer uma oração, mas você não precisa de bebida alcoólica. Bebida alcoólica não existe para tirar o seu estresse, tá? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque as pessoas estão bebendo muito com muita frequência. E aí depois elas querem rejuvenescer. Aí elas vão para a clínica de estética, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Tá tudo certo você querer fazer os procedimentos. Eu acho ótimo. As pessoas cuidarem, o autocuidado, que está tão em moda essa palavra, né? O autocuidado é tão bacana, mas assim, é mais bacana se você não precisar desintoxicar, porque você Claro. não intoxicou.
né? Então faça a opção por não se intoxicar. Ah, quer dizer, eu ouvi até sábado, então você não bebe? Bebam, mas sim, precisa ter oportunidade, preciso estar com muita vontade e eu bebo pouco. Até porque, né, minha terapia está em ordem. Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Minha terapia, por mais problema que eu tenha, a terapia está em ordem, eu sei bem qual é o meu limite. E sei que a bebida alcoólica não vai resolver. Acho que esse é um primeiro ponto. Aí a pessoa não bebe nada com açúcar, não usa açúcar de jeito nenhum, mas está ali bebendo. Cada vez que a gente consome a bebida alcoólica, a gente está fazendo uso de uma molécula de etanol. Etanol tem, a bebida alcoólica, cada grama tem 7 calorias. O açúcar tem 4. Então eu deixo de consumir o açúcar, mas bebo, né? E aí, essa molécula de etanol, ela carrega 8 moléculas de água durante o metabolismo dela. Por isso que quando você bebe muito, você incha. Porque você está ali carregando água para metabolizar o álcool. Então, mais uma vez, não é uma boa opção. Fazer jejum e beber é uma péssima opção. Porque aí você está sem nutriente e aquele álcool vai ser metabolizado e vai usar as vitaminas do complexo B para o metabolismo. E quando ele usa as vitaminas do complexo B para o metabolismo, você deixa de usar para regulagem de açúcar dentro das células, por exemplo. E aí, se você deixou de usar, você entra em hipoglicemia porque está tudo desregulado. E aí não é bacana. Então, esse é um ponto que eu queria deixar assim, bem estressado, porque é um comportamento muito comum. Eu queria usar uma outra palavra, mas não é comum a palavra mesmo. Assim, as pessoas, vamos sair para beber? Cara, você pode sair para beber e não beber nada alcoólico. Você pode pedir água, você pode pedir suco, você pode pedir qualquer coisa não alcoólica. Você pode pedir um drink não alcoólico. Eu lembro de um final de ano, eu posso até depois disponibilizar para vocês publicarem, fazer um Reels, vai ficar bem bonitinho. Receitas de drinks sem álcool. Eu fiz para Globo para substituir os drinks com álcool na virada do ano. E fiz, ficou tão gostoso. Foi até num bar bem legal aqui de São Paulo. Ele fez, ficou tão legal. Então, para que ter a bebida alcoólica? Você não precisa dela, né? A minha mensagem é essa: você não precisa de álcool. Você pode fazer isso de uma outra, você pode se divertir de uma outra maneira e vou além. Você se diverte muito mais quando você não está alcoolizado. Com certeza, com certeza. A Karen, que agora está cuidando das nossas mídias sociais, um beijo, Karen, querida, colocou que vai fazer, acho que o post do mel, e ela adorou saber que não precisa beber álcool nos drinks. Eu concordo plenamente. A Imari perguntou, tá chegando o inverno, o que fazer com a cãibra? Olha, a cãibra, você precisa controlar potássio e magnésio, né? Então, muito grão de bico, muito hummus, porque o hummus e o grão de bico são as duas melhores, né? É a melhor fonte de magnésio que a gente tem. Ou faça suplementação com cloreto de magnésio, que é bom, bonito e barato. E potássio na banana. Então, a banana, ela realmente, ela auxilia bastante no controle de cãibra. Mas também tem uma saidinha aí, né? Se você faz atividade física e não faz consumo de proteína adequado, você vai ter cãibra durante o sono. Então, ajusta a sua dieta para que você tenha todos os nutrientes e não faça cãibra durante o sono por ausência de nutriente. Mas no inverno dá mais cãibra? É isso mesmo? Não sei. Não. Pode ser alguma medicação que ela use. Tem algumas medicações, como os diuréticos para doenças cardiovasculares, eles dão mais cãibra. Eles aumentam muito o risco de cãibra. Tá. Entendi, muito bom. Eu adoro conversar com você, já anotei um monte aqui, ó. Eu sempre aprendo bastante coisa. E aí, família Pax, 10 minutos, Wanderly. Quer falar mais? O que você quer fazer? Olha, eu acho que outra coisa que a gente deve falar é sobre carboidratos, mais uma vez, né?
Legal. Por que que a gente deve falar sobre carboidratos? Porque a gente precisa ter equilíbrio no consumo, mas deve consumir. Todas Sim. as dietas de moda, e a gente vai chover no molhado porque precisa. Todas as dietas de moda, elas trazem algum tipo de problema. E eu tô lembrando até, lembrei de uma italiana fabulosa, que ela vai vir para o Brasil agora em junho, depois da mesa que teve um médico defendendo muito o jejum. Ele falou muito sobre jejum, e uma das perguntas para ele foi: durante quanto tempo eu faço jejum? E aí ele falou assim: eternamente. Como assim eternamente? Enfim, ele não soube se explicar muito bem. Aí entrou essa italiana e ela olhou para a audiência, né? Olhou para a gente, ela fez assim: dá licença um minutinho. Tomou mão bem assim, fez assim: só um minutinho. Aí se virou para ele, olhava bem dentro dos olhos dele e fez: olha para mim. E aí olhou bem para ele e disse assim: jejum é diabetogênico, não recomende jejum. Jejum faz mal para as pessoas. Porque ele estava falando de jejum de 18 horas. E isso impactou muito, assim, porque eu achei ela de uma coragem, num Sim. congresso internacional, ela realmente se posicionar em Sim. favor da Bater de saúde, frente. Né? porque ela estava se posicionando em favor da saúde. Claro. Fazer jejum errado realmente é diabetogênico. E aí, cara, para que fazer isso, né? Por que se colocar em risco? Qual é? É a mesma coisa de dieta cetogênica. É boa para quem? É boa para quem tem paralisia cerebral. Né? Se Sim. você, né? E eu brinco com algumas pessoas que estão ali. A minha gravidinha preferida acabou de entrar, coitadinha. Eu podia estar dando mais assistência para ela, mas eu não estou conseguindo. A Isabela está grávida da segunda menininha, agora é Tereza que vem vindo aí, maravilhosa, Parabéns. uma menina maravilhosa, mas eu não estou conseguindo dar a atenção que ela merece. Acho que ela vai me perdoar. Eu vou vibrar para ela me perdoar. Com certeza, Mas, com certeza. mas voltando aí para o carboidrato. Se a pessoa faz uma dieta cetogênica, ela faz uma dieta cetogênica porque ela faz uma estratégia que vai depletar energia para o cérebro. Cara, para que alguém faz isso? Pois é. Se isso publicadamente, cientificamente está publicado para quem tem paralisia cerebral, as crianças que têm paralisia cerebral, elas realmente funcionam muito bem em dieta cetogênica. Muito bem. Se você não tem paralisia cerebral, agradeça muito ao Papai do Céu, agradeça muito a Deus e coma carboidrato. Carboidrato é necessário para te dar energia. Não é para Lógico. morrer de comer carboidrato, mas é para ter carboidrato no seu dia todos os dias. Claro, inclusive eu aprendi naquelas conferências nos Estados Unidos que o carboidrato é o alimento do cérebro, Sim, inclusive, não é isso? sim, Que te sim. estabelece os neurônios, os nervos, toda essa energia. Ó, o Agenor está falando, a cãibra também acontece com excesso de potássio? Em geral, não. Só Hum, se você tiver com alguma desregulagem metabólica, mas em geral não. hum, muito bem. O É para pessoal comer está aqui. macarrão mesmo. É para comer macarrão. Macarrão é de baixo índice glicêmico. Macarrão é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Ele é Tá, um baita carregador de outros fitoquímicos, porque a hora que você faz um molho de tomate, você coloca fitoquímico dentro do seu corpinho que talvez você não colocasse comendo só o arroz. Você sim. coloca vegetais ali no molho, você acompanha com proteína, ele é um alimento barato e acessível. Vamos parar de criminalizar o pobre do macarrão e o pão. Tá ficando feio, gente. É, Eles não são, agora, crime... Eles não são criminosos, não. claro, agora o macarrão você sugere o integral ou pode ser da farinha branca? Porque hoje em dia tem macarrão de arroz, farinha de aveia, farinha não sei do que, tem de A a Z, né? Sempre a versão integral tem pelo menos um pouquinho mais de fibra. Então, sempre Tá, os integrais são melhores. tá. O pão branco, tá perguntando. De vez em quando, se você não comer, é o meu chefe que está me escutando. Eu amo meu chefinho, meu chefinho. Abraço para E todos aí que estão com a gente. o Tortorella, ele é um cara sensacional.
sensacional. E ele luta por uma alimentação inclusiva já há muito tempo, muito tempo. E Que eu ótimo. tive a honra de trabalhar com ele, aprendi muito com ele e continuo aprendendo até hoje. Legal, Mas muito falando, bom. voltando aí no pão branco, você não come o pão puro. Então escolha um recheio que seja adequado. Então coloque um queijo Claro. branco, coloque um queijo cottage, coloque um presunto magro se você comer presuntos. Só evite muitas gorduras, mas assim, sabe o que que é muito gostoso, mas muito gostoso? Pão com verduras frescas, assim, ou alface, verdura crocante, assim, ou rúcula, e além disso, um atum ou um frango desfiado. Fica muito gostoso, muito gostoso. Muito legal. Ok, querida. Ó, tá todo mundo feliz aí, gratidão. Você tem 3 minutos, sua mensagem final. Tá, então eu vou colocar aqui só a questão do pão e do macarrão, é como ele é produzido hoje. Não, o pão e o macarrão, eles sempre foram produzidos aqui no Brasil sem o trigo transgênico. Infelizmente até para a Abitrigo, que ele se posicionou contra, a Associação Brasileira do Trigo se posicionou contra o trigo transgênico, mas infelizmente no ano passado foi liberado o trigo transgênico. Até então, no Brasil nunca teve trigo transgênico, então não é um problema de trigo. Talvez seja a monotonia alimentar que traga esse desconforto. E para terminar, eu vou terminar lembrando as pessoas que comer é bom, comer é um prazer. E atualmente, nessa época de insegurança alimentar que nós estamos vivendo, comer para muitos é um privilégio. Honre a sua comida, respeite o seu alimento, escolha o seu alimento. Eu estava gravando uma live um pouquinho antes com uma garota sensacional de fibromialgia, e aí uma das perguntas foi: qual alimento eu não devo comer nunca? O estragado. Só não como alimento estragado. Sabe por quê? Porque quem está ali comendo nos lixões está comendo alimento estragado, porque não tem outro alimento para comer. Então, nunca chame o alimento de o dia alimentar que você vai se permitir outras estratégias de dia do lixo. Nenhum alimento é lixo. Tá? Então, preste bem Claro. atenção, porque quando você coloca essa energia de, vou comer um alimento no meu dia de lixo, você está falando para o seu cérebro que aquilo é um lixo e que você está comendo lixo. Isso é muito ruim, energeticamente é muito ruim. Faça boas escolhas e lembre sempre que 50% do seu dia tem que estar baseado em vegetais, minimamente. Você tem que ter vegetal. Como vegetal por mim, todos os dias. E aí eu tenho certeza que se você puder, como uns 4, sua saúde vai melhorar tanto e eu vou estar aqui para aplaudir. Muito bom, obrigada, querida. Grande beijo, saúde para Beijo. todos nós. Adorei conhecer o hub aí do Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina, com essa startup que se preocupa com a saúde, a longevidade, o rejuvenescimento. A empresa é Ages, que significa idade, era, e é uma energia muito forte. Gratidão, Vanderly. Beijo, querida. Beijo, beijo Gratidão, para vocês. namastê, família Pax. Obrigada.